Fala garoto, fala garota, seu professor Guilherme Lemos, da Maratona de Atualidades, concurso da PM Ceará. Quem tem pena é galinha, quem tem dó é nota musical. As vacinas salvam vidas, mas o que mata mesmo é o baú da Tatiguel. É, garoto, DVD gravado no Dragão do Mar, só o filé para uma sexta-feira, dia 1º de outubro. Tópico 3 do nosso edital, mundo contemporâneo. E para uma sexta-feira, né, turma, vamos falar um pouquinho de álcool. Eita, professor, numa sexta-feira de álcool eu entendo, viu? Calma, galera. Eu vou falar sobre uma aliança militar contra a China, chamada AUKUS, tá bom? Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir sinceras desculpas em relação à semana que se passou. Infelizmente, devido à quantidade de aulas presenciais e devido ao abuso de voz, a presença de um refluxo, eu fiquei afônico. Mas, graças a Deus, estou retornando de corpo e alma até o nosso concurso. Galera, AUKUS, Aliança Militar contra a China. Guilherme, dá para me explicar essa parada melhor? Seu pedido é uma ordem. Olha só, meu querido e minha querida, AUKUS é um acrônimo, tranquilo? AUKUS é um acrônimo. Professor, o que é um acrônimo? É uma sigla formada pela inicial do nome de países. Um exemplo, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um agrupamento diplomático formado pelas potências emergentes. BRICS é um acrônimo. PIIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os países da Europa que vivenciaram a crise econômica de 2009, efeito cascata da crise americana de 2008. Um acrônimo, uma sigla formada pela inicial do nome de países. Então, AUKUS é um acrônimo. Formado por quantos países, Guilherme? 3. Lembre-se, 3 países formam a AUKUS. Guilherme, daria para apresentá-los? Perfeito. Olha só, a letra A, turma, a letra A representa a Austrália. A Austrália, que tem como mandatário, como governante, um sujeito chamado Scott Morrison. Scott Morrison, ok? Para quem gosta de rock aí, como eu também gosto, tem uma banda de rock clássico chamado The Doors, cujo vocalista é Jim Morrison. Não vá confundir. Esse aqui é o Scott Morrison, tá bom? Da Austrália. Guilherme, e esse UK? Esse UK, turma, significa United Kingdom, Reino Unido, tá bom? O Reino Unido, aquele mesmo que saiu da União Europeia, o bloco econômico mais antigo e em estágio mais avançado de integração econômica. Evento conhecido como Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Quem é o primeiro-ministro do Reino Unido, tio Gui? Um camarada chamado Boris Johnson. Boris Johnson. Perfeitamente. E o US, você lembra logo de United States, ou seja, o US significa Estados Unidos, que tem como presidente, que já foi tema de uma aula nossa,
aqui no nosso canal do curso do professor Eric Lima, Joe Biden. Joe Biden. Professor, por que é que essas três nações se uniram, formando uma aliança militar? Exatamente, lembre-se, a AUKUS não é um bloco econômico. É muito importante que você recorde disso. O AUKUS não é um bloco econômico, tá bom? Professor, o que é um bloco econômico? A união entre países, geralmente de uma mesma região geográfica, que passam a trocar mercadorias sem a cobrança de tarifas alfandegárias. Lembre-se, o AUKUS não é um bloco econômico. É o que então, professor? Uma aliança militar tripartida. Uma aliança militar tripartida. Professor, tem outra definição? Tem. Além de ser uma aliança militar tripartida, é um acordo trilateral. Um acordo trilateral. Ok? Você ainda pode defini-lo como um pacto de segurança. Ok? Olha a quantidade de definições. Uma aliança militar tripartida, um acordo trilateral, um pacto de segurança. Mas lembre-se, essa aliança militar possui um objetivo, tem uma motivação, e é isso que pode ser cobrado na nossa prova. Qual o objetivo dessa aliança militar? Vocês perceberam que logo no título da nossa aula eu coloquei AUKUS, Aliança Militar contra a China. Então, qual é o objetivo dessa aliança? Conter o expansionismo chinês numa determinada região. Então, o objetivo: conter o expansionismo chinês sobre a região. E aí, galera, eu peço que vocês olhem para os países que compõem a aliança. Porque a Austrália, não é mesmo? Os Estados Unidos e Reino Unido são parceiros históricos, são aliados históricos. E essa aliança se aprofundou principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Agora eu lhe pergunto, por que a presença da Austrália? Meu querido, o oceano que banha a Austrália, país membro da Oceania, país que compõe esse continente, Oceania, é banhado a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste pelo Oceano Índico. E nos últimos anos a China tem militarizado essa região. Dessa forma, a Austrália possui uma localização estratégica na região Indo-Pacífica. Então, a ideia de Austrália, Estados Unidos e Reino Unido é justamente conter o avanço, o poder, as ambições da China sobre essa região. Então, sobre a região Indo-Pacífica, sobre a região
Indo-Pacífica. Ok, professor. Mas o que é que a Austrália e o Reino Unido ganham aceitando a aliança militar dos Estados Unidos? Bom, turma, os Estados Unidos têm um compromisso dentro do acordo. Vamos conhecê-lo? Vou colocar aqui o compromisso dos Estados Unidos, ok? Compromisso dos Estados Unidos. Galera, presta atenção. Vocês devem ter lido, devem ter acompanhado nos mais variados meios de comunicação de massa que está havendo uma crise intitulada Crise dos Submarinos. Tem relação com isso, professor? Toda relação. Deixa eu lhe explicar. Os Estados Unidos prometem transferir tecnologia militar, de propulsão nuclear. Os Estados Unidos prometeram à Austrália e Reino Unido transferir tecnologia militar de propulsão nuclear. A partir de qual mercadoria, professor? Qual produto? Inicialmente, submarinos. Observem, turma, a escalada de militarização que a Austrália vai realizar frente à China. Estados Unidos, Austrália e Reino Unido prometem realizar mais testes navais na região Indo-Pacífica. Esse submarino de propulsão nuclear, ele apresenta uma vantagem muito grande em relação aos submarinos convencionais. Lembre-se, isso é muito importante. Esses submarinos não estarão dotados de armas nucleares, tá bom? Até porque nós temos um pacto que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, esses submarinos não estarão dotados de armas nucleares. Os submarinos têm propulsão nuclear. Ou seja, eles não são movidos a partir de combustíveis convencionais. Eles são propulsionados a partir de um reator nuclear presente nesse submarino. Mas, Guilherme, esses submarinos aqui possuem uma qualidade superior? Sim. Esse submarino, ele é mais rápido, ele é mais forte, ele pode ficar submerso durante meses. Então, ele apresenta muitas vantagens, ok? Tranquilo até aqui? Massa, né? Tranquilinho. Ótimo. Guilherme, além da China, algum outro país está com raiva desse acordo? Porque a China deve estar raivosa, deve estar irada com a AUKUS. De fato, a China diz que já esperava esse processo de multilateralização de interesses em torno dessa região. Por que é que essa região é tão importante, turma? O comércio global durante muito tempo foi atlântico. Porém, com a ascensão da China, o comércio global agora se concentra principalmente no Oceano Pacífico. Tá bom? Além da China, tem um outro país, turma, que está irado com a formação dessa aliança militar. A França. Aí você pensa, tudo bem, a França deve estar revoltada porque os Estados Unidos, que é considerado um país aliado pela França, não a convidou
para compor a álcools, né, professor? É pior do que isso. Pega a visão, pega esse bizu, pega essa informação valiosa, tá bom? Galera, o ano é 2016, tá bom? O presidente da França, lembre-se, França, aliada dos Estados Unidos, ok? O presidente francês, turma, era um camarada chamado François Hollande. Gostaram? Olha aí a pronúncia, ó. François Hollande, tá bom? Esse, em 2016, era o presidente da França. Lembre-se que atualmente é um camarada chamado Emmanuel Macron, tá bom? O que foi que esse presidente François Hollande fez pela França, Guilherme? Ele conseguiu, turma, um contrato bilionário. Ele conseguiu um contrato de venda, tá? Ele conseguiu um contrato de venda de quantos submarinos? 12 submarinos movidos a diesel e eletricidade. São submarinos convencionais. 12 submarinos convencionais, tá? Movidos a diesel, eu já vou isolar as informações, tá bom? Eu já vou fazer aquela divisão do nosso quadro, ok? 12 submarinos convencionais movidos a diesel e a eletricidade. Guilherme, para qual país a França fechou essa venda? Para a Austrália. Para a Austrália. Guilherme, e a Austrália pagaria quanto à França? Turma, olha o valor, 66 bilhões de dólares. A Austrália iria pagar a França, tá? 66 bilhões de dólares. Isso aqui, sem dúvida alguma, para os franceses, é um grande acordo. 66 bilhões de dólares por 12 submarinos movidos a diesel e eletricidade produzidos pela França. O nome desse submarino é Barracuda, para a Austrália. Turma, o que foi que aconteceu? Você, muito esperto, muito vivo, já se ligou qual a treta, qual a celeuma. A França não esperava que a Austrália fosse abandonar tal acordo. E a Austrália abandonou. Por quê? Porque a Austrália foi compor o AUKUS a convite dos Estados Unidos. Então, para a Austrália, é mais interessante ter acesso a submarinos nucleares do que submarinos convencionais, movidos a diesel e a eletricidade. Então, peraí, professor, era para a França estar com raiva da Austrália. E ela está. O presidente francês Emmanuel Macron está revoltado com o que a Austrália fez, visto que ela quebrou com um acordo que foi estabelecido de venda. Mas a França também está revoltada com Joe Biden. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores da França, o Yves Le Drian, ele inclusive afirmou que o Biden agiu como o Trump.
Ele inclusive disse que a França foi apunhalada pelas costas, uma facada nas costas. Por quê? Porque países aliados se comunicam. Os Estados Unidos poderiam ter comunicado à França de seu interesse em relação à formação desse pacto militar. Mas os Estados Unidos não comunicaram à França. Agiram de maneira velada, de maneira oculta. Então a França ela foi pega de surpresa. Só para vocês terem uma ideia, turma, isso criou uma rusga diplomática, uma crise diplomática. Por quê, professor? Se não, vejamos. Olha porque se instalou uma espécie de crise diplomática, entre os Estados Unidos e a França, e entre a França e a Austrália. Deixa eu lhe dar um exemplo, tá bom? Primeiro, turma, o presidente Emmanuel Macron, o presidente atual da França, não participou da 76ª Assembleia Geral da ONU que ocorreu recentemente em Nova York. Ele se negou, ele não participou da Assembleia Geral da ONU. Por quê, professor? Justamente por causa desse imbróglio, tá bom? A França perde um acordo bilionário. Inclusive, ela cobra uma compensação pela quebra ou ruptura do acordo por parte da Austrália. Ok? Então, por que a crise diplomática? Porque o presidente francês, lembre-se, o presidente francês Emmanuel Macron não participou da 76ª Assembleia Geral da ONU. Assembleia Geral da ONU. Ok? Turma, lembrando que o Emmanuel aqui, só para facilitar a comunicação, tá bom? Mas lembre-se, ela já foi estabelecida. Mas lembre-se que o Emmanuel do sujeito aqui tem 2 M's, tá? Emmanuel Macron. Enfim, não faz diferença alguma, né? Então tá aí, galera. Emmanuel Macron não participou da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Lembre-se que a Assembleia Geral ocorre anualmente, tem como participantes os países membros da ONU, ok? E, geralmente, quem abre essa cerimônia é o Brasil. Desde o trabalho, desde a contribuição de Oswaldo Aranha, até o fato do Brasil ser um país neutro quanto a questões mais polêmicas a nível internacional. Inclusive, nós vamos reverberar numa próxima aula o discurso de abertura do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Lembre-se que além da Assembleia Geral, outro órgão muito importante da ONU é o Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, 10 membros rotativos, 5 membros permanentes, xerife, China, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França, os 5P, os 5 membros permanentes. E eu tenho 10 membros rotativos. É importante que você
Recorde que o Brasil foi escolhido para compor o Conselho de Segurança da ONU nesse biênio 2022/2023. Informação importante para sua prova, tá bom? Além disso, turma, além do presidente francês não ter participado da 76ª Assembleia Geral da ONU, o que significa um recado para os Estados Unidos e Austrália de que a relação está ruim. Outro recado que manifesta esse desagravo por parte da França é que a França pediu que seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália retornassem para Canberra, retornasse para a Austrália. Turma, quando isso ocorre, o país que está retirando seus embaixadores daquele país é uma medida que representa, ela é simbólica, ela representa que as relações diplomáticas entre esses países não estão boas. É como se eu estivesse chamando o quê? Para conversar, chamando para dialogar, tá bom? Então, além disso, o pedido, tá? O pedido ou ordem, né? O pedido de retirada dos embaixadores franceses dos Estados Unidos e Austrália. Ok? Guilherme, uma outra contribuição, professor. Eu estava acompanhando que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a nossa NASA, afirmou que em agosto de 2021, o desmatamento ilegal na Amazônia bateu novamente um novo recorde. E eu recordo, professor, que a França é um país amazônico porque possui uma possessão que é a Guiana Francesa. E na paisagem natural da Guiana Francesa eu tenho a presença da floresta amazônica. E eu me lembro que esse presidente Emmanuel Macron já teve problemas de relacionamento com o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Sim, lembre-se que além do imbróglio envolvendo a floresta amazônica, nós tivemos também aquele comentário via Twitter de um internauta comparando as belezas da primeira-dama de Emmanuel Macron, a Brigitte, com a primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí o presidente brasileiro faz um comentário e o presidente Macron responde logo em seguida, criando novamente rusgas entre os dois presidentes. Lembre-se que o presidente brasileiro tentou buscar, junto ao G7, tá, uma compensação pelos serviços ambientais do Brasil em relação à preservação da floresta amazônica, de acordo com o presidente brasileiro. E o G7 ofereceu 20 milhões de dólares e o presidente brasileiro rejeitou a ajuda, considerando um valor muito baixo. Como eu falei de G7, eu pretendo preparar uma aula para vocês até o concurso sobre os principais órgãos internacionais, os principais organismos externos e a função de cada um deles. E um desses órgãos, desses agrupamentos, é o G7. E eu gostaria de finalizar o nosso encontro falando um pouquinho dele, rapidamente. Turma, até 2014,
Até 2014, eu não tinha G7, eu tinha G8, tá bom? Até 2014, nós tínhamos o G8. Só que em 2014, turma, ocorreu a expulsão da Rússia. Sério, professor? Sério? A Rússia de Vladimir Putin. Guilherme, por que a Rússia foi expulsa do G8? Porque ela anexou um território ao seu chamado Crimeia. Então, devido à anexação da Crimeia ao seu território, a Rússia foi expulsa do G7, visto que essa região Crimeia era uma região que gozava de uma semi-autonomia e uma forte ligação para com a Ucrânia. Porém, por autodeterminação e pelo interesse da Rússia, visto que pela região passam gasodutos e oleodutos russos, a Rússia, de maneira unilateral, anexa a Crimeia ao seu território, provocando, sem dúvida alguma, uma rejeição por parte dos países que compõem o grupo. Então, o G8, desde 2014, agora é G7, tá bom? G7. Tranquilo? Devagarinho, turma. Devagarinho. G7. Como é que eu vou me lembrar, professor, do nome dos países? Eu tô falando mais devagar até para não forçar tanto a voz, mas eu espero que vocês estejam gostando. Dessa forma vocês podem acompanhar até melhor o raciocínio acerca de cada informação. Galera, o que é que significa G7? Grupo das 7 maiores economias do planeta. Se bem que é muito criticado porque exclui a China. A China é a segunda maior economia do planeta. Por que que a China não faz parte do G7? Boa pergunta. A China é excluída. Então o G7 é muito criticado pela exclusão da China. Quais seriam esses 7 países? Lembra? 4 da Europa, 2 da América, 1 da Ásia. Repete, professor. 4 da Europa, 2 da América, 1 da Ásia. 4 da Europa: Alemanha, Reino Unido, França, Itália. 2 da América: Canadá e Estados Unidos. E 1 da Ásia, Japão. Tranquilo? O que esse G7 faz, Guilherme? Sem dúvida, eles influenciam o comércio global, principalmente as regras da Organização Mundial do Comércio. Próxima aula, nós vamos falar sobre a crise da gigante do setor da construção civil chinesa, a Evergrande. Nós vamos trabalhar toda a crise envolvendo essa gigante, a segunda maior empresa da China, maior incorporadora imobiliária do país. E vamos estabelecer uma comparação com os reflexos da crise americana de 2008, apresentando diferenças e semelhanças. Lembrando que as diferenças são maiores. Até lá, um abraço, fiquem com Deus, uma honra servi-los.